esperar a Érica entrar. Show de bola. Só Boa esperar aqui o... noite, Boa noite, Érica, tudo bom? tudo bem, gente? Vamos esperar só o A Instagram galera notificar o tá? pessoal aqui. Ó, O pessoal começar a entrar. Mandar aqui pro pessoal também. A gente começar. Vamos lá. Aqui, vamos. já Beleza. tá entrando a galera. Vixe, eu acho que travou. Tá me ouvindo? Uhum. Deu uma Tá. travada, mas já melhorou agora, já tá tranquilo. Vamos que vamos, né? Começar agora. Boa noite, Bora? pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma das nossas lives semanais aqui no meu perfil. Hoje com a convidada aí, nossa nutricionista Érica. Boa Gente boa pra noite, gente. caramba. Vou deixar ela, primeiro ela se apresentar, depois eu falo um pouquinho e daí a gente começa, tá? Vamos lá. Posso falar? Pode falar à vontade, vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Érica, eu sou nutricionista e estou na pós-graduação de nutrição e esporte. Então, a gente está meio alinhado aí com essa área de esporte, performance, melhora da saúde. E hoje eu estou aqui para agregar muito conhecimento e conversar com vocês sobre um assunto muito massa, que é Nutri e médico junto, uma combinação ideal. Beleza. Para quem ainda não me conhece, tá? Meu nome é Diego, sou médico, estou fazendo também pós-graduação em medicina esportiva, no caso. Sou médico no Atlético Cearense, um clube de futebol aqui da primeira divisão do Campeonato Cearense. Trabalho aí no SAMU e tenho consultório, enfim, Rotina corrida. é isso. E surgiu aí a ideia da gente conversar um pouquinho sobre essa combinação, né? De nutricionista e médico esportivos aí, como é a combinação perfeita, como é que a gente trabalha, como é que é o ideal de tudo isso, né? Se a Érica quiser começar falando um pouquinho, ou se ela preferir que eu comece, aí ela me fala. Pode ser, posso começar. Tu Tranquilo? vai me cortando Vamos porque lá. eu acabo falando muito. Não, E aí, tá ótimo. são bons A, e a gente vai, a viu? gente vai se entendendo, a gente vai se entendendo. Vamos lá. Show. No primeiro ponto, eu vou falar a base do atendimento nutricional, né? Como é que uma nutricionista esportiva atua nessa área junto com a clínica, né? Que é o consultório que eu atuo. E aí, no momento, eu estou na equipe do Fortaleza Tritões, que é de futebol americano, e flag também. E aí, eu tenho mais esse acompanhamento de atleta amador. E também atendo muitas pessoas com emagrecimento, em busca da performance, saúde e tudo mais. Muitas vezes a galera, as pessoas pensam que a nutrição do esporte ela vai para o atleta. Ponto. É um funil muito pequeno e vai ser trabalhado apenas com o atleta, mas pelo contrário. Muitas vezes a gente recebe no consultório pessoas que estão ali procurando emagrecer, que fazem uma musculação ali 3 vezes na semana, que tem um perfil de colesterol, triglicerídeo alterado e quer melhorar os exames bioquímicos e a gente atende sim. A base para a nutrição esportiva, ela dá uma visão mais ampla de como a gente vai atender as pessoas que chegam no consultório e fazem alguma atividade física. Então, dentro disso daí, a gente tem uma visão mais ampla como atender o paciente e alia também essa questão dos sinais e sintomas que a gente vai vendo no paciente, como tanto quando a gente recebe os exames bioquímicos, que a gente avalia isso, né? Deficiência de Uhum, alguma vitamina, deficiência de ferro e tudo mais. E a gente vai alinhando a dieta de acordo com a rotina do paciente, tudo e conversando, tendo esse acompanhamento. uhum. E a partir disso daí, dentro da rotina de consultório, a maioria já sabe que o nutricionista ele faz a avaliação corporal, a gente conversa sobre comportamento, porque não dá para tirar a avaliação, entregar a dieta e não falar sobre comportamento, como está a rotina, como a gente precisa mudar. Então, realmente, o meu trabalho em relação ao esporte e em relação à clínica em si, que a gente junta esses dois, é ter essa visão mais ampla do paciente e atuar na melhor performance dele e melhorar a saúde dele. Show de bola. Assim, é muito em linha do que a gente faz na medicina esportiva, tá? Muita gente tem essa noção, médico do esporte é só para atleta profissional? Não, não, pelo contrário, tá? O atleta profissional, ele já tem uma equipe de suporte muito boa.
né? Então, o médico do esporte, ele vem para contribuir com a sua performance no dia a dia mesmo. Você pratica uma atividade física ou quer praticar uma atividade física, o médico do esporte vai avaliar a sua condição de saúde geral. Então, condição cardiovascular, condição pulmonar, a gente vai avaliar tudo isso. Pode pedir alguns exames mais específicos em relação a isso. Só que a gente avalia principalmente a sua performance no dia a dia. Então, assim, não adianta o teu treinador pedir para tu fazer 1 hora e tanto de treino super intenso, se você vai passar o dia com dor, o dia ruim, né? Não vai ter essa performance. E todo carro só anda com gasolina, né? Com combustível adequado. Então, a nutrição entra muito fornecendo essa organização da alimentação, a dieta adequada para que você tenha performance no treino e fora dele. Então, não necessariamente a gente precisa ser um atleta profissional para se beneficiar do médico e do nutricionista esportivos. Uma das coisas que eu faço uma das práticas que eu tenho no consultório com os pacientes também faz parte dessa análise do comportamento em relação à dieta, do comportamento em relação ao treino, do comportamento em relação à vida em geral. Se o cara gosta de colocar mais carga, se de repente treina mais leve, se a pessoa tem uma relação emocional com a comida, né? Isso faz parte da nossa avaliação, faz parte do planejamento das intervenções. Acredito que na nutrição também tenha que fazer parte, né? Assim, não dê para dissociar as duas coisas. A gente faz a avaliação também bioquímica com os exames, né? E aí direcionando suplementação também, tá? Isso é uma coisa que é das duas áreas, os dois podem fazer tranquilamente. A gente muitas vezes bastante, complementa bastante. Muitas vezes o paciente vem para mim e não tem nutricionista. E aí eu tenho que fazer uma orientação nutricional. Não é função do médico prescrever dieta, tá? Eu tenho que entender o que é feito pelo nutricionista, tem que entender o teu trabalho, mas eu não vou prescrever dieta para o paciente. Quem prescreve é o nutricionista, a dieta, tá? É uma das coisas, e é muito comum a gente ver médicos prescrevendo. Existem situações especiais, pacientes graves, complicados, que aí o nutrologista, ele vai organizar a dieta da pessoa, precisa atuar, e aí é uma situação especial, mas para a população em geral, quem prescreve dieta é o nutricionista, sempre vai ser o nutricionista. Agora, quando o paciente não tem nem essa base, muitas vezes eu preciso fazer uma orientação nutricional. Então, assim, tá com poucas refeições ou tá com a distribuição de macros totalmente errada, a pessoa nem sabe o que é que tá comendo direito, e aí isso faz parte também do meu acompanhamento no consultório. Mas o que eu mais gosto de fazer é conversar com os nutricionistas. Então, o paciente já vem com a dieta, ele me mostra, e aí eu vou lá com o nutricionista e, pô, meu amigo, o que é que você está fazendo? Como é que está aqui? Qual o objetivo? Qual o objetivo? O que é que você pensou? Como é? Não no sentido de questionar, de reclamar ou de dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Muitas vezes os profissionais de outras áreas olham para os médicos como se a gente quisesse impor condutas. E muitas vezes os médicos mesmo se comportam dessa maneira, né? O nutricionista está fazendo besteira, não sei o quê. Não, a gente precisa entender qual foi o raciocínio do outro profissional. E para isso eu tenho que entender um pouco de nutrição, para poder entender o que é que está sendo feito e a gente conseguir alinhar. E aí, quando você consegue alinhar o médico sempre supervisionando todas as questões de saúde, né? Alinhando treino, dieta, o nutricionista prescrevendo treino alinhado prescrevendo a dieta alinhada com o treino. E o treinador tendo isso junto, toda essa equipe de cuidado, aí a gente... O combo completo. Você garante saúde, você garante performance esportiva, você garante performance mesmo no dia a dia. A pessoa consegue desenvolver sua atividade física e colher todos os benefícios da atividade física com essa integração, né? Exato. E aí, assim, já pulando um pouquinho para o nosso próximo ponto, né? Que você já falou da sua função, mais ou menos, eu falei da minha, mas pulando um pouquinho para o nosso próximo ponto, que é como é que a gente consegue trabalhar junto, né? Como é que se dá essa abordagem. Então, eu sempre gosto de abordar quando eu tenho um paciente que me fala do nutricionista, olha, me diz o que é que você fez, o que é que você está pensando, eu vi que você colocou esse suplemento, qual é o raciocínio por trás.
Porque tem níveis diferentes de evidência para diferentes esportes, para diferentes pessoas. Alguns suplementos não fazem o menor sentido para um certo esporte, enquanto para outros são absolutamente necessários, né? Então a gente sempre está alinhando, conversando sobre isso. Existem situações também em que o paciente ele relata uma coisa para o nutricionista ou E muitas coisa vezes para o médico. isso. E aí esse contato direto, a gente vai melhorando a conduta em cima dele, né? Quando tu falou sobre comportamento, posso falar um pouquinho agora? À vontade, à vontade. Quando tu falou sobre comportamento, eu até pensei um pouco que o nutricionista, né? As pessoas também têm essa confusão, porque assim, quando a gente vê o comportamento e o padrão alimentar das pessoas, a gente usa algumas intervenções nutricionais, no sentido realmente de vamos puxar esse alimento mais para cá, porque pode ser um gatilho, a gente pode observar que isso seja um gatilho. Vamos colocar mais refeições no período da manhã, porque tu chega em casa muito cansado, acaba ficando muito tempo sem comer e quando chega à noite, come o que tiver na geladeira. Sim. Enfim, isso é muito importante porque se tu tem um nutricionista e um médico em contato, muitas vezes pode ser que o nutricionista relata para o médico e o paciente relata também, pode vir aí futuramente um diagnóstico que muitas vezes o nutricionista nem faz, observa de longe, pode dar indícios para o médico, ele vai observar e ter um diagnóstico mesmo. E aí atua muito nessa área de comportamento, de performance e tudo, porque você vê na medicina algo geral de todo o corpo, o que o corpo está precisando, como ele funciona, e na nutrição tu dá todo aquele suporte para ele se manter. E aí quando tu fala de comportamento, eu vejo muito isso. Outro ponto também é que o nutricionista, como tu falou, precisa entender sobre nutrição, a gente precisa ter um pouco a base da medicina no sentido, por exemplo, do funcionamento do corpo, quando a gente vai lá para a fisiologia do esporte, quando a gente vai para a bioquímica, e outras coisas também que faz muito sentido é quando a gente vê os medicamentos. Sim. E aí a gente vê um medicamento que pode interferir em alguma coisa e vê que o paciente está com aquela determinada resposta, ou está com mais sono, ou está assim, Sim. que pode aliar as duas. Então a gente vai conversar com o médico. Pode falar. A gente tem alguns casos muito clássicos de medicações psiquiátricas que interferem no apetite, dão ganho de peso, perda de apetite, perda de libido, interferem na performance esportiva no dia a dia. Então, assim, você precisa desse canal de comunicação entre a nutricionista e o médico que faça essa ponte. Idealmente, o médico do esporte, mas é mais fácil a gente acabar tendo essa comunicação através da parte esportiva, né? Sim. A outra coisa também, assim, sempre é bom ter aqueles profissionais de confiança para você encaminhar um paciente, referenciar um paciente. Isso. E para que você... eu tô com dúvida qual é o efeito dessa medicação, porque a bula diz uma coisa, mas a realidade a gente vê que é outra. Então, o paciente relata que está com mais fome. Será que é do remédio? Será que é uma necessidade maior de energia? Será que é só algum sintoma realmente que ele está começando a desenvolver? Né? A gente vê uma situação, por exemplo, do déficit relativo de energia em mulheres. Sim, isso, mulheres atletas de alta performance, muitas vezes elas não estão ingerindo calorias suficientes. E quando ingerem, muitas vezes de forma desbalanceada. Isso vai causar uma série de outras repercussões. E aí esse diagnóstico é fechado pelo médico junto com a nutrição e junto com o treinador, idealmente, também. E além da gente ver que altera alguns hormônios, né, o cortisol aí a gente vê alterando e acaba ocorrendo a amenorreia também, se eu não me engano, sim, né? Porque se prolongar, pode ocorrer a amenorreia. A gente tem provavelmente, dependendo da atleta, a gente tem aí uma mulher com um BF muito baixo, porcentagem de gordura muito baixa e altera nos hormônios. Então, assim, a gente tem também o fator comportamental aí, né? Porque a mulher ela tem esse ciclo mensal e aí mexe um pouco com sentimentos e tudo, e a gente vê uma resposta a mais na comida em alguns períodos. E quando tem acompanhamento, não tem saída. Você só vai melhorar o seu corpo, a sua performance e a sua saúde, realmente. Tem até um post aí no meu feed que eu fiz até com mais ou menos um mês, né, das oscilações na performance do treino e das questões emocionais com a dieta. Como o ciclo hormonal faz com que a mulher procure alimentos mais palatáveis. Isso. Tem uma época que é melhor para iniciar novos hábitos, tem uma época que é mais fácil fazer restrição. Então, assim, tudo isso no ciclo hormonal entra
com a avaliação junto com o médico, né? A gente alinhando tudo isso, a gente consegue extrair o melhor de performance e o melhor de saúde, que é o objetivo final de todo mundo, né? A gente conseguir saúde e performance, principalmente o pessoal mais de alta performance, né? De alto rendimento, como a gente fala. Exatamente. E assim, eu costumo aqui fazer as lives curtinhas, a gente já tá indo em 15 minutos de live, então tá voando aqui. O tema bom é isso aí, né? A gente não para. Mas assim, além desse alinhamento aí, também facilita tudo ter esse acompanhamento em relação à realização de exames, né? Em relação a ajustes. Então, assim, eu tô me sentindo mal, comecei a ter sintomas gripais, por exemplo. O médico pode dizer, olha, realmente é um quadro viral que está acontecendo ou não. Você fez um esforço a mais e o seu corpo se manifesta dessa maneira como um quadro gripal. Então a gente faz ali, combina com a nutrição, vamos fazer um aportezinho calórico um pouco maior essa semana. Sim. Vamos reduzir um pouco o volume de treino. Às vezes a gente vê só a imunidade baixando porque a gente vê uma quantidade calórica muito baixa. Aí a pessoa pensa, não tô doente porque eu peguei só uma virosezinha aqui, muitas vezes não muda a alimentação e às vezes o ponto principal é que comeu menos, teve ali picos de estresse durante o dia a dia, aí a imunidade vai baixando e vai realmente tendo essa recorrência, né? Exato. E eu vejo muito isso nos pacientes, principalmente que não fazem acompanhamento nutricional. Vem comigo e não, eu sei comer bem, eu sei fazer tudo tranquilo aqui. E aí a gente vê, muitas vezes aumenta o volume de treino, ou por algum motivo não dorme o suficiente, está trabalhando mais, está tendo um momento de estresse, e aí já não está comendo tão bem, isso derruba a pessoa. Isso realmente causa sintoma gripal, e aí a gente acaba ficando nessa de, pô, meu amigo, eu lhe encaminhei ao nutricionista, você não foi, e para eu ficar ajustando sua dieta, não é meu papel, não é minha função, né? Eu entendo que tem que ser feito, mas não sou o profissional responsável por essa área. Sim. E, Diego, uma coisa que aparece muito no consultório também, que não é a área do nutricionista e passa muito longe, e a gente vê as prescrições aí diversas, né? Eu sei realmente o básico de hormonização, que a gente fala muito. E aí, assim, de maneira geral, o que tu poderia falar para a galera que realmente chega muitas vezes já com a prescrição por conta própria, que não pode nem dizer que é prescrição, mas utilizando já, e para as pessoas que precisam procurar, porque essa também é a tua área, né? De você ver ali a questão hormonal do paciente, realmente ver a necessidade de ter aquele hormônio, necessidade de suplementar aquela determinada droga e ter ali no protocolo do paciente. Exato. Só duas coisas antes de eu começar a entrar mesmo nessa questão aí. Primeiro, protocolos, uma coisa geral, o cara toma isso e vai crescer. Eles não funcionam, tá? O cara ganha volume, ganha força, ganha isso, ganha aquilo. Só que o custo para a saúde é muito alto. O uso de hormônios, eu não vou ser hipócrita de dizer assim, não, ninguém deve usar, a bomba, tô fora, tá? Não é assim que funciona. A gente sabe que a realidade não é essa. E há necessidades também. E aí, tem as indicações para tratamento de hipogonadismo, de algumas situações muito específicas, tá? Tratamentos de saúde. E para quem almeja estética, você tem que ter uma base muito bem feita com dieta e treino, tá? E tem os ajustes necessários, os acompanhamentos necessários, a maneira certa de se fazer, tá? Ter meio que aquele crescimento natural, vamos dizer assim, né? Exato. Você tem que ter uma base muito bem otimizada para que o hormônio entre como a cereja do bolo, te fazendo o efeito máximo com a menor dose possível. Então, esse é o segundo ponto. Menor colateral, porque sempre vai ter, né? Sempre vai ter colateral. E aí a gente faz o controle dos colaterais, e eu vejo até mesmo colegas médicos fazendo o controle de colateral, adicionando medicações. Outros medicamentos, exato. Isso eu vejo também. Isso não é inteligente, isso você vai piorando a saúde. O controle de colaterais sempre é com redução de dose ou cessação do uso. E para isso tem que ter um acompanhamento médico para fazer tanto o uso adequado quanto a cessação desse uso de hormônios. Então, assim, entrando na questão, o cara está usando parte hormonal. Geralmente, quando a gente prescreve para os poucos pacientes que merecem, eles já estão fazendo dieta bem há um bom tempo, seguindo com disciplina, fazendo tudo certinho, estão treinando no volume legal. Quando se inicia o uso do hormônio, a gente tem que aumentar
volume de treino, tá? Porque o hormônio ele vai fazer com que o cara recupere mais rápido. E aí a gente precisa treinar mais pesado, com um volume maior. A gente precisa ter um treino mais otimizado. A gente pode ter uma live só sobre isso, viu? Com certeza, com certeza. E além disso, tem que ter o aporte nutricional reajustado. Exato. Como ele está treinando mais, como ele está precisando construir mais músculo, eu preciso ter mais calorias, mais macros, mais tudo. Eu preciso ter mais tudo. E aí esse é um ajuste que geralmente é feito semana a semana, porque a mudança no corpo é muito rápida. É muito rápida. Uhum. Exato. E aí, para poder a gente fazer tudo isso da maneira correta, é obrigatório ter os três: médico, nutricionista e o treinador, tá certo? É obrigatório, tá? Ah, eu treino por conta própria. Cara, você pode estar fazendo um erro mecânico no treino. E aí você vai lesionar, vai estourar um ligamento, vai fraturar alguma coisa, vai romper um músculo. Então tem que ter o treinador. Ah, eu sei comer, eu já faço a dieta e tá com a dieta há 2 anos, a mesma dieta. Se você coloca o hormônio, se não coloca o material de construção adequado, você não vai desenvolver, tá? Ah, mas eu sei qual é o protocolo que eu tenho que fazer, sabe? Como é protocolos que não existem protocolos, não funcionam. Isso é tudo individualizado. E menos é mais. Esses protocolos a gente vê coisa aí absurda, o cara usando 1 grama, 2 gramas de hormônio por semana, que é uma dose assim... Doses cavalares, literalmente. E medicações cavalares, muitas vezes. Ah, é bom pro físico e tal. Cara, mas o que causa de alteração aqui dentro? Não tem vale. Isso, alteração comportamental também, né? Muita alteração comportamental, especialmente em doses altas, sem acompanhamento de uso crônico. Que é a combinação favorita de todo mundo, né? De todo mundo que faz errado, no caso. Errado, exatamente. Uma coisa que eu ia falar, que... Tu ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Já vai para o outro ponto? Podemos ir para o ponto seguinte. Que é o final, vai. A gente pode organizar o final e aí deixa aberto para a galera fazer pergunta, para a gente conversar mais. Só para a gente fechar o tema da live aí. Pronto. Não, pode ir para o próximo ponto, então. Beleza, então, vamos lá. Enfim, a ideia do resumo aqui, né, do fechamento, né? Então, NutriMed é a combinação ideal, sim. Se você quer resultado com saúde, o ideal é que tenha os dois, tá? Nutri e médico. Essa interação vai te fazer ter a melhor rotina, ter o melhor acompanhamento, ter os melhores ajustes, tá? E você conseguir equilibrar aí condições de saúde, muitas vezes que não são diagnosticadas. Então, um diabetes é muito fácil de diagnosticar, mas uma resistência insulínica às vezes passa batido, né? Uma síndrome metabólica às vezes salta aos olhos, mas tu tem o diagnóstico clínico ali, né? Tu vê em tempos aquela glicose só aumentando, aí as pessoas, não, mas está dentro do valor de referência. E aí o HbA1c lá, alguns exames aumentando, não, mas está dentro do exame de referência. E a gente já tem um olho clínico para isso aí. Exato. E aí, muitas vezes, esse alinhamento de o paciente vai e não leva alguns exames para o nutricionista. Aí, quando vem no médico, traz outros exames. O médico solicitar exames complementares que, às vezes, vão um pouco mais profundo. Então, assim, é muito comum a gente ver no pessoal com mais massa muscular uma creatinina elevada. E isso não representa uma doença renal. Isso, exatamente. E aí, como é que é feita essa avaliação? O médico pede a cistatina C, e tem outras substâncias, outros contextos aí. O cara tá com a CPK elevada, fora da faixa. Mas também pode ser uma resposta de inflamação do treino, né? Uma pessoa que treina pesado todos os dias. Exato. Então, assim, todo esse contexto, ele é avaliado, eu posso dizer assim, quase que em tempo real. Sai o exame, traz para mim, eu dou uma olhada, a gente conversa, eu vejo como é que tá teu volume de treino, como é que tá o aporte na dieta, se tá faltando alguma coisa. E aí, eu não vou virar pro paciente e dizer assim, come mais arroz, bota aqui 200, 300 gramas a mais de arroz no dia. Posso até sugerir nos casos extremos que o cara tá sem acompanhamento e tal, mas o ideal é estar com a nutricionista. Eu dou lá um alô, olha, Érica, vamos dar, o que é que você acha de um aportezinho calórico maior, vamos mudar aí da fase de corte para recomposição, e aí a gente fica pactuando essas ideias, né? Acelera o resultado e otimiza. Necessidade vai ter essa conversa, né? E não de imposição, mas realmente de uma conversa, porque eu até estava conversando com o Diego no outro dia, né?
que a gente precisa desse acompanhamento mais íntimo do paciente para ver o melhor para o paciente, não é o nosso ego. É realmente o paciente, né? Exato. Saúde não aceita ego, tá? Saúde não aceita ego. Tem muita gente falando muita besteira, mas a realidade, você é conversar, você entender qual foi o raciocínio. Exato. Se a pessoa tá errada, não adianta você bater de frente. Você vai lá, conversa e mostra, olha, pode ser isso, assim, assado, eu não concordo muito com isso. Ter o canal aberto, muitas vezes, é muito mais importante do que você ter a verdade para você. Então, assim, saúde não aceita ego. É uma das coisas que eu tenho na cabeça. Amei essa frase, é isso mesmo, não aceita. Não aceita. Então, fica aí quase como o resumo da live, né? Tu vai falar algum caso clínico? A gente já vai encerrar? Eu posso... umas perguntas aqui. Pois é, o pessoal falando das perguntas, a gente pode responder por aqui, né? Pode ser. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu tô vendo a Thay Miranda, né? Emagrecimento, falando o que é que vocês pensam sobre atletas low carb. Quer começar falando e eu fecho? Aí na próxima a gente inverte? Pode ser. Ui. Vou falar do meu ponto. Não, assim, a gente não fala muito que é o ponto de vista, a gente fala mais embasado na ciência, né? Claro. Porque a gente não fala muito assim, qual a tua opinião? Porque realmente, quando a gente atende um paciente, atende um atleta amador, enfim, a gente se baseia pela ciência mesmo, por estudos. Então, o que acontece na low carb? A gente tem menos carboidrato, uma quantidade de carboidrato bem menor do que o comum, geralmente menor de 30%, 35%, a gente vê essa média, e um aumento mais aí na proteína e na gordura. Não tanto na gordura, porque a gente já entra aí dentro de um quadro de cetose, né? Que seria já a dieta cetogênica. Então, o que acontece? A performance, ela é muito baseada na quantidade de carboidrato que a gente está ingerindo. Eu digo muito para os pacientes que o carboidrato, ele é meio que o merecimento da nossa rotina. Quando a gente tem uma rotina mais corrida, a gente treina mais e tudo mais, a gente precisa de mais energia. Não que a gordura e a proteína não tenham energia, ela tem, né? Mas o carboidrato, ele tem um ponto muito importante, porque quando a gente calcula ele muito bem, a gente tem um aumento de glicogênio muscular. E quando a gente tem esse nomezinho, meio estranho, mas a gente tem essa fonte aí de aumento de glicogênio muscular, a gente tem a performance. Existem atletas pessoas que fazem low carb, são atletas e têm rendimento? Existem. Eles geralmente podem ter uma cetose um pouco mais alta, podem liberar aí os corpos cetônicos, os graves, e aí fica o ceto adaptado, como eles falam. Isso, exatamente. Fica adaptado, pode acontecer, mas o que eu vejo na maioria da clínica, isso é muito fora do contexto e da realidade, entende? Porque a gente não vai mudar o padrão alimentar de uma pessoa, não, vamos ver que tu vai ser atleta low carb. A gente vê o padrão alimentar, muda o que precisa, se aquele padrão já está dentro, a gente vai adaptando, entende? Sim. Então, eu acho que o básico é isso. Não, de ciência tá gabaritado aí, com certeza, não tem muito mais o que a gente explorar. Agora, o que eu vejo até de experiência prática, tem alguns atletas que são keto-adaptados, né? Eles fazem até ultramaratona com low carb. Sim. Não é uma situação para todos, tá? São exceções. Mas exceção, exatamente. Exceções, absolutamente exceções. E o que a gente nota é que a adaptação a uma dieta low carb é muito difícil. Muito difícil, especialmente para quem está acostumado com carboidrato refinado, que é geralmente o pessoal que quer fazer low carb. Exatamente. Né? E aí, assim, eu achei legal a frase, o carboidrato é a recompensa pela nossa rotina. E isso tanto é verdade no sentido de organização da dieta, de prescrição de dieta que eu vejo fazerem, como também é algo que o nosso corpo instintivamente busca. Então, se a gente tem um dia mais estressante, mais cansativo, mais puxado, a gente chega em casa querendo carboidrato, buscando o carboidrato, que ele é o substrato energético mais eficiente, né? Então, assim, a questão do que eu penso sobre atletas low carb, eu mantenho eu dou minha opinião individual para cada paciente. Quando ele pede minha opinião, o que é que você acha da gente fazer um low carb? Cara, assim.
Eu mantenho individual, porque é individualizado. Cada paciente tem uma realidade, tem uma disciplina. Então, o paciente muito disciplinado, às vezes ele vai conseguir, vai ser interessante para ele. Às vezes não. É muito individual, é muito caso a caso, tá certo? Mas no geral, recomendação geral, não recomendo low carb para a maioria das pessoas, na verdade, para ninguém. Porque a adaptação é muito sofrida, a saúde sofre muito. Se o cara não tem uma função renal legal e está fazendo low carb, vai sofrer o rim, né? E a gente vê que a maioria do pessoal que faz low carb faz sem orientação nutricional alguma. Nenhuma. E aí é o cenário catastrófico, e aí é o que a gente tem que evitar sob todas as maneiras. E a gente vê até o vídeo que eu coloquei da perca de massa magra e tudo, massa muscular, de uma dieta assim, baixíssima em caloria e ali pouco carboidrato, tem uma perca mesmo de peso, você percebe a pessoa, mas pode ter um reganho depois, né? Fica até com aquele aspecto que o pessoal, muitas vezes o pessoal, perdeu muito peso, antes estava melhor, né? Às vezes o pessoal chega a comentar assim. Exatamente. Né? E acaba se perdendo. Então, assim, a parte psicológica fica muito afetada também na situação dessas. Eu não acho interessante. Até a questão que você fez, né? Respondendo da perda de peso rápida e o reganho muito rápido, a gordura você ganha mais rápido. Então, até quem passa por um período de emagrecimento, às vezes quer, perdi gordura, agora é a hora de ganhar massa, vou fazer superávit calórico, perde meio a mão e em vez de ganhar massa, ganha mais gordura. Então, eu gosto muito de pactuar um período de transição ali, normocalórico, pouco superávit, pouco déficit, ficar oscilando as calorias. Eu gosto muito dessas condutas com mais calma. Meu foco é longo prazo. Longo prazo. Falo para os meus pacientes em longo prazo, paciência, constância, longo prazo, exatamente. Exato, e até o Ítalo Rafael aqui falando, e aquela galera que a Nutri passa a dieta com muita dedicação e o camarada não segue. Meu paciente aí, ó. Rapaz, esse daí ele é focado, viu? Muito focado. Tem uns 15, 13%, eu acho, de gordura, atleta e glutões, mas é complicado, porque aí entra o comportamento, né? Você faz a sua parte como profissional, você aconselha, né? Da mesma maneira, o médico, ele fala ali, olha, tu tá com uma doença X, tu tem que tomar tal medicamento ou tu precisa mudar isso daqui. E aí, como a gente lidar com adultos, a gente realmente recomenda, fala o que precisa ser feito para mudar essa realidade, mas se ainda a pessoa não estiver naquele ponto de realmente querer mudar, não vai acontecer, infelizmente. E aí é realmente ver a melhor conduta na hora, porque a gente sempre busca realmente a melhor conduta de acordo com cada paciente, mas quando o paciente não está naquela fase de realmente mudar a realidade, isso não vai acontecer. Exato. Você pode ter a melhor dieta, você pode ter o melhor treino, melhor ficha de treino, pode ser ajustado todo dia. Se você não faz, não vai ter resultado. Se o paciente não vai atrás, não tem resultado. Exatamente. O Lucas aqui está falando, já treinei e tive acompanhamento de personal sem Nutri, sem passar pelo médico. Depois dessa live ficou muito clara a importância de ter o acompanhamento dos 3. Perfeito. Sim. A nossa intenção depois é, inclusive, chamar um profissional de educação física para estar aqui com a gente conversar um pouquinho sobre conceitos de treino, com dieta, com tudo. Muito bom. A gente alinhar tudo isso aí. É a ideia. Beleza, vamos ver que eu acho que tem uma pergunta aqui das stories. Não, já é uma pergunta que eu já respondi. Só alguém tem mais alguma pergunta? Fica à vontade aí, tá aberto, tá? Para quem quiser fazer façam perguntas. Aproveitem esse momento. Aproveitem aí a oportunidade que a gente, assim, geralmente minhas lives são curtinhas, quando for só eu, 20 minutos. Hoje demorou. Minutos. Hoje demorou e com muito tempo, muito bom, né? Vamos dobrar o tempo, né? 2 pessoas a gente dobra o tempo. Pronto, a Leana perguntando aqui. A Leia Moraes. Existe acompanhamento à distância? Eu moro na Holanda. Eu faço acompanhamento por telemedicina, não sei quanto a Érica aí. Acho que tem alguns desafios que a gente enfrenta, tá? Em relação a isso. Então, assim, a avaliação corporal fica um pouco mais difícil. Mas é até uma coisa que eu ia mencionar, que eu sempre estou falando com meus pacientes, e que, assim, o peso na balança é o número menos importante, tá? Para mim, peso na balança só importa para 2 tipos de pessoas. Lutador profissional e bodybuilder profissional.
Fora isso, o peso na balança é pouco importante. O que vai importar é a performance do dia a dia, a saúde, você me relatando, olha, eu estou me sentindo melhor, eu estou conseguindo estudar mais, eu Melhorei estou o conseguindo sono, trabalhar mais, melhorei o consigo intestino. melhorei intestino, melhorei minha fome, hoje eu já não quero comer tanta comida, tanto doce, hoje eu já consigo controlar melhor meu apetite, consigo escolher melhor meus alimentos, eu consigo dormir melhor, eu consigo acordar mais disposto, isso é o que importa mais para mim. E aí, secundariamente, quando a gente tem essa parte de performance e saúde garantida, a estética, né? Então, o que você olhar no espelho, eu tô melhor do que eu estava ano passado, do que eu estava mês passado, eu estou me sentindo melhor, estou vendo a roupa ficar mais folgada, tudo isso para mim me fala mais do que, eu estou perdendo peso na balança. Eu não sei, e aí para ti eu não sei se é mais ou menos isso também, Érica. No meu caso, a gente realmente trabalha também, que é o online, atendimento online. E aí a única coisa que muda realmente é a avaliação corporal. Eu mando para o paciente o PDF de avaliação corporal que ele possa fazer, que é principalmente por fotos. Ele veste uma roupa mais adequada, pode ser top, short, e aí tem as posições anatômicas que eu passo. E eu também coloco pelo menos 2 medidas com fita. E o peso e a altura para realmente fazer ali o cálculo base, para a gente se basear por algum parâmetro. E aí, geralmente, fita é a circunferência da cintura, quando a gente vê que um paciente tem ali uma obesidade mais central, então depende também, e do quadril. E quando a gente já vai para a hipertrofia, já usam outros parâmetros. Sim. Aí a gente realmente vê peso e altura também, as fotos, mas a gente vê também a resposta de performance no treino. Fome e tudo mais, está seguindo ou não. E a única coisa realmente que muda é esse ponto, a variação corporal. Mas tem pacientes que realmente atendem online. A última agora foi uma policial militar lá de Picos, no Piauí. Ela teve respostas muito boas, teve uma melhora do intestino, diminuiu a circunferência abdominal. Tudo isso realmente pode ser acompanhado online, certo? Sim. Hoje uma boa parte dos meus pacientes são online. Eu já tive pacientes nos Estados Unidos, tenho pacientes em São Paulo, Santa Catarina, Paraíba, deixa eu ver onde mais, Brasília e Rio de Janeiro. Eu tenho os pacientes nesses locais. Então, assim, é um acompanhamento bom, porque é um acompanhamento. Se dissesse que era só a consulta médica, não ia funcionar, não ia dar certo. Nesse ponto é a mesma coisa, a minha e a do Diego, tá? Acompanhamento, eu trabalho com acompanhamento, não é só a consulta nutricional. Exato. E aí a gente vai levando ao longo do tempo, vai entendendo melhor o contexto de cada paciente, como é que vai evoluindo. Eu solicito exames e aí podem ser feitos. A maioria dos países hoje aceita a solicitação, você chegar no laboratório e fazer os exames. Eu quero fazer esse exame. A maioria dos países aceita isso, tá? Em questão de prescrição de medicações é que fica um pouco mais complicado, porque aí configura um pouco como exercício da medicina, você teria que vir ao Brasil para adquirir as medicações, que minha receita vale em todo o Brasil, tá? O receituário do médico, ele vale em qualquer lugar do Brasil, para poder retornar ao país que você mora. Mas suplementos é muito fácil de você conseguir, não é necessário receita médica. Eu faço orientação em relação à suplementação, nutricionista também, a gente alinha tudo, mas fica muito fácil de trabalhar com suplementação. Medicações é que é um pouco mais complicado, e aí você tem que ter um médico assistente. Falando um pouquinho mais assim, sobre a minha história, eu já morei nos Estados Unidos, 2014, 2015, por um ano. Então eu sou fluente em inglês, posso me comunicar com a equipe médica que seja fluente em inglês também, fazer relatório, explicar o que é que eu estou fazendo, o trabalho. Então tem toda essa disponibilidade também, conforme tem a necessidade, tá ok? Ale aqui, tive ganho de peso, ultimamente percebi bastante dificuldade, alguns meses para perder. O meu normal era 50, meu cometi com 63 e não perco mais. E aí é justamente a situação que você estava falando, né? Assim, falando um pouquinho, pincelando um pouco ganho de peso, tem várias situações para homem e mulher que causam esse ganho de peso. Então, assim, sedentarismo com estresse, negligencia um pouco a alimentação, descansa menos, época de mudança, separação, casamento, multifatorial, que aí você passa a ter uma ingesta calórica maior do que deveria, maior do que seu corpo está acostumado. E muitas vezes sem ter a atividade física para que isso vire pelo menos uma parte de músculo, né? Te dê pelo menos uma parte de músculo.
E aí essa desorganização causa essa perda de peso e muitas vezes é uma perda de peso difícil da gente corrigir, porque ela se implanta ao longo de meses com Isso. hábitos inadequados. São às Então vezes daqui que a 20 gente... anos, 25 anos, né, de hábitos aí constantes. Sim. E às vezes mesmo em período mais curto, você faz um superávit tão agressivo, você está Isso. ingerindo tanta caloria acima do que o seu corpo tem a taxa de metabolismo basal, e sem perceber muitas vezes, e aí rapidamente você ganha esse peso, e para perder não é só fechar a boca. Você tem que corrigir hábitos. É uma coisa que eu foco muito no meu acompanhamento. Corrigir processos. Então, não é te botar para treinar só. É você se acostumar com o hábito de fazer atividade física. Exatamente. Não é só te fazer ingerir menos calorias, é você se acostumar a pesar a sua comida, a saber o quanto está comendo, em que horas está Até comendo. o olho. Sempre falo muito isso. Às vezes a gente pensa que aquela quantidade de cuscuz é aquela quantidade de cuscuz e a gente começa a pesar o que a Nutri colocou e aí vai, eu não sabia. É isso. Então, começar a treinar realmente o olho. Exato. E aí também você começar a perceber calorias muitas vezes que você ingere sem estocar. Então, Exato. eu trabalhei em emergência, UPA, foram 2 anos quase em UPA. Aquele cafezinho da madrugada atolado de açúcar. Tu A nova falou. saúde conhece bem demais isso aí dos hospitais. E aí, assim, quando você vai para fora, eu não trabalho em emergência, tá? Mas pega o copo do Starbucks e sai tomando. E aí são 2, 3, 4 cafés desse no dia. Caloria líquida aí, bem Exato. alta durante o dia, você Altíssimo. não percebe. E aí você chega à noite, não tô com fome, não quero jantar, quero comer um McDonald's, quero comer um fast food, quero ir para... E aí é onde começa a desorganização. Então, muitas vezes, para identificar que o erro alimentar tá aí, eu preciso te acompanhar 3 semanas, 4 semanas, perguntando, e aí, como é que tá? Tá conseguindo treinar? E tal, não sei o que, tá tomando o que agora? Tô tomando esse café. Opa, tá aí a caloria que não tá na Às vezes dieta. uma foto ali da refeição ou mandar alguma coisa e Aí aí tem você aquela já... coca normal ali do lado, você, opa, olha Exato. aqui, onde tá. Então, esse tipo, esse tipo de alteração, de problema, você só consegue identificar com um acompanhamento mesmo. Não dá para Acompanhamento. só no consultório, a pessoa não vai conseguir te passar a vida toda. Pode retornar 4, 5 vezes, ela não vai conseguir te passar o que é a realidade dela. Exato. Então a gente precisa estar acompanhando, precisa estar disponível, ter um canal de comunicação direto com o paciente, que é o que eu faço no meu acompanhamento. Inclusive estava postando sobre isso aí nos stories, se alguém quiser conferir. Beleza? Então, Érica. E aí, show? Terminamos. Muito, muito, muito boa conversa. Teremos várias outras, com certeza. Tá Vamos. certo? Espero que muito em breve. E é isso. O canal tá aberto. Estou com a caixinha aberta no perfil. A Érica também. Quem quiser tirar mais dúvidas, comentar alguma coisa, fique à vontade. Direct dos dois também abertos, tá? Estamos com agendas abertas aí para acompanhamento. E já estamos estabelecendo esse canal de comunicação aí. Quem tiver interesse. Obrigada pelo convite. Vamos fazer mais live e a próxima talvez seja no meu perfil. Ainda vou começar aí a fazer live. Com certeza. Agradeço muito pela parceria, pela conversa e tudo. E estou disponível para as dúvidas. Porta aberta aqui para qualquer momento a gente tá acompanhando. Beleza? Um grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.